O que você está prestes a ver hoje desafia tudo que te ensinaram na escola sobre as leis da física e a própria realidade. Estamos falando de flagrantes que nem a ciência, nem os maiores especialistas em efeitos visuais conseguiram desmascarar. Mas antes de irmos para o primeiro caso, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo a internet e gerando debates intensos. Você acredita que vivemos em uma simulação, tipo a Matrix, ou acha que tudo isso não passa de montagens muito bem feitas para nos enganar? Tem gente afirmando que o governo já sabe dessas falhas e está tentando apagar esses vídeos da rede. Eu quero saber a sua opinião sincera. Comenta agora aí embaixo. É real ou é fake? Quero ver quem aqui tem coragem de dizer o que realmente pensa. E fica atento, porque o último vídeo desta lista, de uma mulher que simplesmente desliga no meio da rua, é tão perturbador que fez muita gente questionar se as pessoas ao nosso redor são realmente humanas. Você não vai querer perder o desfecho dessa história. Então, você acha que isso é real? Em 16 de fevereiro de 2026, moradores na Flórida viram uma bola de luz azul brilhante aparecer do nada. Foi intensa o suficiente para iluminar todo o bairro. O objeto se movia de forma errática, zunindo em todas as direções de maneira imprevisível. Após alguns minutos, começou a piscar e liberou fumaça. Então, de repente, disparou direto para o céu e desapareceu. Mas o que era exatamente? Não era um drone e definitivamente não era um fenômeno natural. Um homem em Millsboro, Delaware, capturou um momento realmente bizarro do lado de fora de seu apartamento. Dezenas de gatos se reuniram em um círculo perfeito ao redor de um bueiro. Eles continuaram andando naquele círculo por 2 horas como se estivessem em transe. Ele ficou tão perturbado que decidiu verificar novamente no dia seguinte. E pouco antes do amanhecer, os gatos se reuniram lá mais uma vez. Eles ficaram parados por 3 horas antes de se dispersarem. Não é assim que os gatos se comportam. Então, o que você acha que aconteceu aqui? Presa no meio da risada. Assista a este encontro casual tomar um rumo seriamente perturbador. 2 amigas estavam se divertindo durante o jantar quando uma de repente congelou no meio de uma risada. Seu rosto permaneceu travado em um sorriso largo e não natural, fazendo parecer que algo mais havia assumido o controle dela. Mesmo enquanto sua amiga chamava seu nome, ela permaneceu sem resposta por vários segundos que pareceram uma eternidade, antes de finalmente voltar a si. Até hoje, elas ainda não sabem o que tinha acontecido com ela. Este vídeo prova que algo estranho está acontecendo com os animais. Primeiro, vemos pássaros congelados no ar. Agora, na Coreia do Sul, as pessoas notaram um gato preso no meio da rua. Muitas pessoas confusas se reuniram ao redor dele, enquanto o gato permanecia completamente sem resposta. Normalmente, os gatos agem assim quando entram em estado de caça e focam em sua presa com foco total. Mas não havia presa aqui, e quando outro gato se aproximou, ele congelou da mesma maneira. Parece que algo está mexendo com a programação do nosso planeta. Uma noite, enquanto um homem fechava seu armazém, esta forma estranha o fez parar de repente. Ela havia se materializado do nada e estava brilhando em várias cores. Continuava mudando de forma constantemente e a sombra que projetava no chão provava que esta visão inacreditável era real. Parecia uma falha na realidade e ele tinha acabado de capturá-la acontecendo. Ficou por 20 minutos antes de desaparecer. Eu acho que nosso planeta precisa de um reinício. Em outubro do ano passado, nuvens espessas apareceram sobre Paris, mas estava chovendo apenas em um pequeno ponto. Transeuntes olharam para cima para verificar se outra fonte acima da estrada estava causando isso, mas a água estava definitivamente vindo das nuvens. Mesmo na estrada, apenas aquele trecho estava molhado e a área ao redor permaneceu completamente seca. Realmente estranho de fato. Você pode ver muitas coisas malucas em estacionamentos, mas nada como isso. Um homem tinha acabado de sair de uma loja quando uma bola de luz brilhante se materializou na frente dele. Era feita de eletricidade e estava constantemente mudando de forma. Depois que desapareceu misteriosamente, o cinegrafista postou este vídeo no Instagram para respostas, mas surpreendentemente, pessoas de diferentes estados compartilharam clipes semelhantes. Um gravou uma orbe semelhante em sua fazenda e outra foi capturada por uma câmera de campainha. Então estes avistamentos permanecem inexplicados.
O seguinte vídeo mostra um momento estranho quando um avião parecia completamente parado no ar. Pessoas em Portugal ficaram confusas, tentando entender como ele parecia congelado no meio do voo. Parecia uma verdadeira falha na Matrix, porque vai contra tudo que sabemos sobre como os aviões devem voar. Normalmente, aviões podem parecer lentos ou imóveis quando estão muito longe, por um fenômeno natural chamado paralaxe de movimento. Mas este parecia muito perto para isso. Como isso foi possível? Deixe-me saber nos comentários. Exatamente às 21 horas e 45 minutos de 6 de fevereiro de 2025, uma visão inacreditável causou pânico em Mumbai, na Índia. Durante uma tempestade, este anel de luz brilhante apareceu no céu. Começou a descer com uma velocidade chocante, mas antes que pudesse atingir o chão, desapareceu misteriosamente. Especialistas de clima tentaram explicar como um evento atmosférico raro, mas muitos teóricos da conspiração acreditaram que o rastro espesso de fumaça densa atrás dele só poderia ter sido causado pelo motor de uma espaçonave. Apesar das respostas lógicas de ambos os lados, ainda não há uma resposta clara. Quando um homem em Ohio saiu para fazer compras, ele notou um pássaro suspenso no ar da mais estranha maneira. Para manter o controle durante ventos fortes, os pássaros muitas vezes parecem suspensos enquanto mantêm sua posição até que seja seguro voar para frente. Mas não era o caso, já que não havia vento nenhum. As árvores no vídeo estavam completamente paradas e as asas do pássaro não estavam lutando contra nada. Então, após alguns segundos, ele saiu de seu estado congelado e voou para longe. Pessoas na Arábia Saudita ficaram atordoadas quando viram o impossível acontecendo diante de seus olhos. Parecia haver 2 sóis no céu. Este momento ocorreu em janeiro deste ano ao pôr do sol. Todos se reuniram ao ar livre para gravar. Depois que ambos os sóis se puseram, este vídeo viralizou e especialistas disseram que isso deve ser parélio, um fenômeno natural no qual pontos brilhantes aparecem nas laterais do sol. Mas isso não parecia realmente com aquilo. As pessoas no país pensaram que isso era um sinal do fim dos tempos. Um homem em Arlington, Texas, gravou um momento confuso que vai mexer seriamente com a sua mente. Havia um carro vermelho no estacionamento, mas quando ele moveu sua câmera, o reflexo da janela de sua varanda revelou um carro branco. Parecia que o mesmo carro estava mudando de cor de vermelho para branco. Até o logotipo e a placa pareciam mudar conforme o ângulo mudava. Uma explicação possível é que o reflexo pertencia a um carro branco diferente estacionado em algum lugar próximo, e o alinhamento perfeito foi apenas uma coincidência rara. Mas o homem não revelou se aquele carro branco estava sequer lá. Enquanto explorava o Egito, um homem obcecado por seus mistérios antigos encontrou uma abertura na lateral da grande esfinge de Gizé. Ele estava ansioso para ver o que havia dentro, mas um laser vermelho guardando a entrada o impediu. Ele acreditava que fazia parte de uma segurança de alta tecnologia. Mas o que poderia estar escondido ali? Pelo que sabemos, pode haver artefatos antigos valiosos ou conhecimentos que o governo protegeu usando tecnologia moderna. Mas como é que só agora estamos descobrindo sobre essa abertura nesta estrutura histórica? Você está prestes a ver um dos vídeos mais estranhos do TikTok. Uma mulher pode ser vista jogando uma bola pela sala, mas em vez de cair, ela ficou suspensa na frente dela. Parecia até subir ligeiramente antes de disparar de volta na direção oposta a uma velocidade chocante. Parecia que uma entidade invisível estava parada na frente dela e tinha jogado a bola. Alguns espectadores acreditam que pode ser uma edição inteligente, mas muitos outros dizem que a sombra da bola na parede e a reação da mulher parecem completamente genuínas. Em março de 2025, o céu sobre o Texas se transformou em uma visão estranha. Por volta das 10 horas da noite, uma forma familiar foi vista no céu e seus limites tinham um brilho laranja. Isso claramente não era uma visão comum. Um quadrado brilhante no céu é absurdo. O avistamento foi visto em diferentes cidades e durou algumas horas também. Essas pessoas não sabiam se era um fenômeno raro ou algum tipo de objeto massivo escondido nas nuvens. Até hoje, ninguém foi capaz de explicar, mas se você tiver alguma ideia, compartilhe nos comentários abaixo. A floresta Oiabasil, na Romênia, é conhecida por avistamentos de fantasmas e desaparecimentos não resolvidos. Mas agora há algo inexplicável na lista. Um caminhante encontrou uma abertura estranha no chão com um brilho laranja forte lá no fundo, e ele podia sentir um calor intenso subindo dela. Como havia muitas flutuações eletromagnéticas exatamente neste local, ele pensou que essa abertura misteriosa também era responsável por isso. Espectadores acreditam que ele pode ter descoberto uma entrada para o submundo
mundo, mas ele não chegou a compartilhar outro vídeo sobre isso. Em 29 de julho de 2025, um visitante dentro de uma igreja católica deparou-se com uma figura branca brilhante. Não tinha traços faciais visíveis e estava ajoelhada diante do altar. Quando ele começou a gravar para confirmar que não era uma alucinação, a figura se endireitou e virou-se para ele. Ele acreditava que poderia ser um anjo, o que o deixou emocionado. Após alguns minutos, ele saiu silenciosamente, e essa entidade não o seguiu. Nos últimos anos, as quedas de neve em diferentes estados dos Estados Unidos têm assustado as pessoas. As pessoas notaram que a neve parece e tem sensação diferente, quase artificial. Muitos deles até tentaram aquecê-la com isqueiros, mas em vez de derreter, a neve ficava preta como plástico. Esses clipes criaram teorias de conspiração de que o governo manipulou o clima e a neve não é mais real. Alguns investigadores disseram que isso foi causado por ar preso na neve real e fuligem da chama do isqueiro, mas as pessoas não estão convencidas. A Grande Pirâmide de Gizé sempre foi tema de teorias de conspiração, mas isso leva o mistério a um nível totalmente novo. Um homem passando de carro pela pirâmide gravou 3 orbes brancas brilhantes pairando diretamente acima dela. Desse ângulo, era impossível saber se elas haviam emergido de uma fonte atrás da pirâmide ou descido do céu. As 2 orbes maiores se moviam em sincronia perfeita uma com a outra, como se fossem naves coordenadas se comunicando. Depois de se hospedar em um hotel barato na Transilvânia, um homem foi se limpar e notou algo terrorizante na água da torneira. Estava preta como breio e espessa, exatamente como tar. Minerais como manganês ou ferro podem escurecer a água, mas essa era muito escura para ser natural. Ele mostrou a gravação para a gerência do hotel, mas eles a ignoraram e disseram que isso só acontece 1 ou 2 vezes ao dia e geralmente limpa em minutos. Mas como ele estava abalado até o cétaro, não esperou para confirmar se era tar ou algo muito pior. 3 amigos em Flagstaff, Arizona, viram uma visão chocantemente nova, porém aterrorizante na véspera de Ano Novo. Quando todo o bairro estava fora para a celebração em um parque, esses amigos ficaram para trás e acabaram vendo um trem aparecer com contêineres estranhos atrás dele. Os contêineres azuis brilhantes revelavam silhuetas de criaturas massivas e alienígenas dentro deles. Suas formas eram realmente perturbadoras. Este definitivamente não foi um dia comum para as pessoas em Medellín, Colômbia. Por volta das 13 horas do dia 5 de fevereiro de 2026, as pessoas viram um objeto misterioso pairando sobre a cidade. Tinha uma forma geométrica estranha com pontas afiadas como estrelas. O que mais os perturbou foi que nenhum drone ou espaçonave comum feita pelo homem se parecia com aquilo. De acordo com a física moderna, seu design não permitiria a aerodinâmica adequada e princípios de propulsão. Na Califórnia, um homem estava voltando para casa quando viu uma criatura que parecia um cachorro, mas algo estava muito errado. Tinha uma postura estranha junto com expressões realmente assustadoras e continuava soltando sons longos de miados como um gato em perigo. Quando ele se aproximou, a criatura de repente avançou contra ele e ele teve sorte de ter escapado, já que cachorros não miam. Isso significava que poderia ter sido um skinwalker imitador tentando atrair e empreender pessoas que pensavam que havia um gato em perigo precisando de ajuda. Aqui está um dos motivos mais assustadores para não sair depois de escurecer. Um homem em Ipoh, Malásia, estava tirando o lixo à noite quando avistou uma entidade ajoelhada do outro lado da rua. Estava repetidamente batendo os punhos no chão por razões desconhecidas. Apesar de saber que não devia, ele caminhou lentamente para mais perto para gravar, e a entidade olhou para cima e fixou o olhar nele. Percebendo o perigo, ele permaneceu o mais calmo possível e parou de gravar até que ela eventualmente desapareceu por conta própria. No ano passado, pessoas em Chicago viram algo impossível. Parecia haver 2 luas no céu. Uma delas era maior e mais brilhante, enquanto a outra parecia fraca. E adivinhe, no mesmo mês, pessoas em toda a América também viram visões semelhantes em suas cidades. Até os especialistas ficaram confusos sobre como isso poderia acontecer e correram para explicar como uma ilusão de ótica. Mas essa explicação parece conveniente e desdenhosa demais.
Esta pode ser a coisa mais assustadora já capturada por uma câmera de campainha. Um proprietário em Jacksonville, Flórida, compartilhou a filmagem no Reddit, explicando que recebeu um alerta de movimento no meio da noite. Eles verificaram e viram esta forma aterrorizante em sua porta da frente. Era parecida com fumaça, de forma humanoide, e permaneceu perfeitamente imóvel por vários momentos. Então mudou de forma e flutuou para baixo antes de desaparecer completamente. Definitivamente não parecia um inseto ou reflexo na lente, então isso poderia ter sido um fantasma. Se os arco-íris devem aparecer em arcos, então o que é isso? Em 28 de julho de 2024, moradores em Salem, Massachusetts, avistaram uma faixa de luz brilhante no céu. Ela se estendia de um horizonte, mas desaparecia antes de atingir o outro, e tinha as cores do arco-íris. A parte estranha é que não choveu naquele dia, e a luz era uma faixa perfeitamente reta, ao contrário de um arco-íris comum. Ficou lá por quase 3 horas. Você já viu algo assim antes? Quem diria que um parque comum poderia ficar tão assustador? Em Kuala Lumpur, Malásia, um homem estava indo ao parque em seu bairro depois da meia-noite para tomar um ar fresco noturno e notou os balanços se movendo. Eles estavam se movendo violentamente para frente e para trás, embora não houvesse ventos fortes naquela noite. Mesmo no vídeo, você verá que nenhuma das árvores estava se movendo. Um homem em Warren, Ohio, saiu para caminhar porque não conseguia dormir, mas o que ele viu o manteve acordado por noites depois disso. Na parede barrada atrás de um banco, havia a sombra de uma pessoa sentada nele, mas para seu horror, o banco estava vazio. Ele começou a gravar para verificar se a falta de sono estava mexendo com sua mente, mas isso só piorou as coisas. Percebendo que poderia estar olhando para uma entidade sobrenatural, ele correu de volta para sua casa com o coração acelerado. Eu assisti a este vídeo várias vezes e ainda não consigo entender. Talvez você consiga. Ele mostra um pedaço quebrado de uma árvore pairando a vários metros acima do chão e se movendo suavemente pelo ar. Não havia fios ou vento que pudessem explicar sua flutuação misteriosa. Parecia desafiar a própria gravidade e até quebrou a lei da inércia, porque não havia força visível atuando sobre ela. Como este vídeo foi compartilhado várias vezes nas redes sociais, os espectadores belivam que as próprias regras do nosso universo estavam falhando neste momento. Depois de todos estes registros, fica impossível olhar para o mundo da mesma forma. Seja uma falha na Matrix, tecnologia militar secreta ou algo que a ciência ainda não consegue explicar, uma coisa é certa: a nossa realidade é muito mais frágil do que imaginamos. E agora eu quero saber de você. Qual desses casos mais te deu calafrios? Aquele avião parado no ar ou a mulher que parecia um robô travado? Se você tem algum relato bizarro ou já presenciou algo que ninguém acreditou, deixa aí nos comentários. Eu leio todos e quem sabe o seu relato não vira o tema do nosso próximo vídeo. Se você sobreviveu até aqui e gosta de desvendar os mistérios mais obscuros do nosso planeta, não esquece de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Ativa o sininho porque o que eu estou preparando para o próximo vídeo vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o que vive sob as águas dos oceanos. Obrigado por assistir e cuidado, as aparências enganam. Até a próxima!